A história do Obi dentro do candomblé atravessa oceanos e milênios, mas continua guardando mistérios que se revelam apenas a quem cultiva paciência. No Brasil, o cocô da Bahia transformou-se no mensageiro preferido de muitos terreiros por sua casca firme e polpa clara, capaz de reproduzir, nos veios minuciosos, o caminho que liga Ori ao mundo visível. Ainda assim, nenhum Obi fala tanto quanto aquele que sangra, liberando um líquido avermelhado, rosado ou simplesmente úmido quando aberto diante do peji. Para entender por que isso acontece, é vital respeitar o processo desde a escolha do fruto, pois o sinal nunca nasce de acaso, ele brota de diálogo entre planta, terra e orixá. A colheita começa sempre antes do sol atingir o topo do céu. Ogãs e Equedes mais antigos ensinam que o primeiro canto de Sabiá marca a hora propícia, momento em que orvalho alimenta a seiva e torna o fruto receptivo à oração de corte. Com facão ligeiro, a árvore é saudada pelo nome sagrado que a conecta a Iroko, pedindo licença para retirar apenas o necessário. O corte deve ser limpo e sem hesitação, o menor tremor pode escorrer a ansiedade humana para dentro do fruto, predispondo a respostas confusas. Cocô colhido fora desse horário ou em dias carregados de discussões tende a absorver vibração densa, o que pode manifestar-se, mais tarde, como um fluxo inesperado de seiva, o tal sangue, mesmo quando pergunta feita ao orixá seja simples. Após colheita, fruto descansa 3 dias sobre folha verde de bananeira ao lado do peji, recebendo rezas baixas que o alinham ao axé da casa. A pressa em quebrar cocô recém-colhido quase sempre resulta em leitura turva, porque polpa ainda vibra na cadência da árvore, não do barracão. Com o repouso, pulso se ajusta ao coro dos tambores, permitindo que, no momento da abertura, qualquer reação seja espelho fiel do estado espiritual, não resíduo de campo natural. Esse detalhe explica por que terreiros que ignoram tempo de descanso observam mais obis sangrando em perguntas triviais. O líquido não denuncia problema místico, apenas falta de amadurecimento vibracional. Chegado o dia da feitura, Elador cobre cabeça, lava mãos em água de alfazema e melissa e abre caminho com saudação a Exu. Cocô repousa sobre gamela de madeira, nunca metal, pois este altera a frequência sutil da seiva. Golpe é dado com faca lisa, num só movimento firme, dividido em 4 partes se consulta for para jogo ou em 2 se examinarmos aceitação de oferenda. Ao separar casca, primeiro olhar recair sobre cor da polpa, deve sair branca, seca, íntegra. Se, porém, surge umidade rosada escorrendo pelos sulcos, instala-se o espanto silencioso que todo novo iniciado conhece. Corpo inteiro parece prender fôlego, pois o sangramento do obi fala alto. Mas o que exatamente ele diz? Antes de interpretar, tradição pede checar fatores físicos. Cocô armazenado em local muito frio, depois exposto a calor abrupto, libera condensação que pode confundir-se com sangue. Cor às vezes parece rubra sob luz amarela do barracão. Por isso, Equed aproxima a gamela da porta para ver tom sob claridade natural. Se líquido mantém vibração avermelhada, viscosa, com cheiro levemente adocicado, confirma-se fenômeno espiritual, não mero suor de casca. Nesse instante, coro não canta, tambores silenciam. Apenas voz do zelador pergunta: que recado trazes, Ori? Interpretação do sangue depende de 3 pilares: contexto da pergunta, estado recente do iniciado e história vibracional do barracão. Quando obrigações pesadas se acumulam sem pausa, emoção contida pode impregnar ambiente. Cocô torna-se termômetro e sangra anunciando excesso de tensão coletiva. Em consulta individual, o sinal geralmente aponta urgência de cura no corpo ou no campo emocional do consulente. Se pergunta buscava confirmar um ebó de saúde para a criança e cocô verte líquido, tradição entende como alerta de que doença precisa de atenção médica simultânea, mistura de cuidado terreno e espiritual. Orixá não recusa ajuda humana. Sangue do obi lembra limite das folhas quando o assunto prende-se ao corpo físico. Há também leitura de recusa. Se o filho de santo promete oferenda e, na hora de confirmar, obi sangra, é provável que promessa não parta de intenção pura ou tempo não seja adequado. Nesse caso, sacerdote devolve cocô à terra, cobre-o com algodão embebido em efum e deixa descansar ao pé da gameleira por 7 dias. Depois, nova pergunta define se oferenda será aceita. A cor do líquido oferece pista adicional. Tom vermelho vivo indica urgência de equilíbrio,
Tonalidade amarelada aponta a necessidade de limpeza antes de qualquer passo. Uma terceira camada relaciona-se à alegria extrema do orixá. Raro, mas relatado em casas antigas, sangue translúcido e perfumado surge quando o pedido de longa data encontra aprovação completa. Líquido escorre pouco, cheira folha fresca e desperta canto súbito nos pássaros do quintal, como se natureza comemorasse decisão. Nessas ocasiões, zelador não fecha cocô em 4, mas raspa a polpa ainda úmida e mistura ao amalau ou ao adim destinado ao orixá, reforçando o vínculo de reciprocidade. Comunicado dado, resposta precisa ser honrada. Primeiro passo, selar gamela com pano branco e trasladar ao PG principal, onde fogo de vela guarda. O líquido não se descarta de imediato, ele é oferecido ao apoio das forças que vigiam a casa. Antigos ensinam pingar 3 gotas sobre brasas de defumação de alfazema para que recado se espalhe como aroma alerta. O restante é devolvido à Mãe Terra, enterrado sob raiz de árvore firme, pedindo que energia agora equilibrada se transforme em nutrição para a vida nova. Importante destacar que, ainda que impressione, o bique sangra não encerra a consulta. O próximo ato é confirmação pelo oráculo de Búzios ou pelas folhas de Ozinnenhan, pois interpretação isolada pode levar a medidas desnecessárias. Tempo de cruzamento entre oráculos é intervalo em que iniciado mantém silêncio de 7 horas, evitando conversas mundanas, segurando o foco na correção solicitada pelo orixá. Quando idiomas espirituais falam ao mesmo tempo, risco de ruído diminui, e resposta ganha consistência de conselho de ancião incontestável. Tradição recomenda que, enquanto o cocô sangra, todos no barracão evitem expressões de espanto que alimentem medo dos mais novos. O fenômeno deve servir de escola, não de terror. Ogã já instruído respira fundo e, em voz serena, lembra que orixá frequentemente prefere falar por símbolos porque símbolos atravessam cabeças duras sem briga. Esse comportamento ensina a postura de equilíbrio que, no futuro, fará Ials reagirem com clareza quando for sua vez de quebrar cocô. Passado o impacto inicial, chega a fase de aprendizado que consolida axé a longo prazo. Zelador reúne filhos de confiança numa roda íntima para relatar detalhes do episódio, registrando tudo em livro da casa, data, pergunta feita, tonalidade do líquido, aroma percebido, ação tomada em seguida. Esses registros, acumulados ao longo dos anos, formam um mapa de padrões que ajuda a antecipar correções antes que desequilíbrio alcance ponto de alerta vermelho. Casa que anota pouco acaba repetindo erros, casa que escreve à mão conserva sabedoria que olhos futuros agradecerão. Cuidados pós-sangramento incluem limpeza profunda do PG. Folhas de boldo, manjericão e jalapa maceradas em água morna esfregam chão de terra batida, fumaça de alecrim e casca de jurema doce espanta resíduos densos. Enquanto isso, coro entoa canto baixo de Oxalá, chamando calmaria que baixa poeira emocional. É fundamental que iniciado ligado ao sinal participe da faxina, não como punição, mas como ato de corresponsabilidade. Líquido derramado lembra a essência que corre sob sua coroa, limpar chão ajuda a limpar dentro. 7 dias após feitura, sacerdote revisita tronco onde sobram cascas do cocô. Se formiga preta cobrir fragmentos, tradição lê como confirmação de que ebó de limpeza está em curso. Se casca permanece intacta, entende-se que orixá pede mais atenção, talvez nova oferenda de folhas ou partilha de alimento com necessitados. Assim, sinal inicial se transforma em série de microsinais que mantém diálogo vivo, jamais concluído numa única noite. No plano musical, o bique sangra exige toque específico num xirê próximo, e jequissá leve, alternado com aguerê, para permitir circulação de energia sem choques bruscos. Ogãs alinham o timbre dos atabaques afinando o couro meio tom abaixo do habitual, para que vibração toque linha do umbigo e não apenas peitos, facilitando liberação emocional que porventura reste aprisionada. Cantigas escolhidas falam de folha, água e vida que renasce, oromim, omitutu, criando aroma sonoro de nascente que lava pedra. Alguns meses depois, quando tudo parece esquecido, Elador costuma entregar ao iniciado pequeno pedaço de casca do mesmo cocô, seco e perfumado com alfazema. É lembrança física de como orixá fala quando o coração humano distrai-se. Guardar tal amuleto no PG doméstico ajuda a manter conexão consciente entre promessa e prática cotidiana.
Quem olha pedaço de casca rachada lembra de manter palavra, de visitar barracão mesmo em dia chuvoso, de preservar silêncio interior durante brigas alheias. Em última instância, Obi que Sangra ensina que sangue não é apenas símbolo de dor, mas de movimento vital. Orixá usa líquido para cutucar a tensão, mostrar que axé não se estagna em paredes limpas nem em roupas brancas bem passadas, ele precisa circular, como seiva que sobe tronco para alimentar folha. Quando essa circulação trava, cocô sangra, chão chama, folha treme. Ouvir sinais antes que cheguem a tanto é sabedoria rara, mas sempre possível. Basta olhar fruto com olhos de quem vê além da casca, tocar faca como quem rege orquestra de vento e respeitar silêncio que antecede resposta. Que, das próximas vezes em que segurar um cocô na palma, você lembre que cada ranhura contém mapa de caminhos, cada gota encerra mar de aviso sutil. Que sua mão se torne ponte firme entre ritmo da terra e pulsar do céu, e que todo obi quebrado em sua casa responda com clareza, sem precisar sangrar para ser ouvido. Axé.